A União Soviética é uma terra sitiada. Os tanques nazistas abrem caminhos implacáveis de destruição pela imensa estepe. Suas lagartas de ferro triturando campos até convertê-los em pó e futuros em desespero. Assim começa uma saga de ferro e erro, uma história de ambição desmedida e de um choque com a realidade que poucos souberam prever. Diante do estrondo dos motores e do clarão dos disparos, estende-se uma paisagem vasta e hostil, onde a guerra não é apenas o confronto entre exércitos. É confronto com a terra, com o clima, com a logística e com a vontade humana. A imagem é cinematográfica. Colunas de blindados devorando horizontes, aldeias que se encolhem sob a sombra do aço, e homens e mulheres que veem suas vidas reduzidas a uma sucessão de violência e frio. O que levou Hitler a cometer o maior erro estratégico de sua vida? Essa pergunta atravessa a névoa das ordens e dos mapas. Foi orgulho, cálculo errado ou uma mistura tóxica de ambos? Como se pôde subestimar a imensidão e a resistência da União Soviética? E, sobretudo, o inverno russo, que não entende de planos nem de vontades? Essas perguntas não são retóricas. Exigem aproximar-se das salas de comando, das mesas onde se traçaram frentes, das mentes que calcularam avanços, como se os quilômetros fossem cifras num papel, e não terreno, fome e morte. À distância, cada decisão reverbera. Uma estrada cortada, suprimentos que não chegam, uma coluna imobilizada que se converte em alvo e tragédia. A Operação Barbarossa surge aqui como ideia de grandeza e de recursos. A Alemanha, em seu apogeu, lançou sobre o leste um projeto de expansão que não buscava apenas território, mas segurança estratégica e recursos. O plano, na teoria, é contundente. Na prática, a realidade impõe condições que nenhum tabuleiro de guerra consegue modelar por completo. Avançar sobre uma imensidão que se dobra diante do frio implica mais do que blindados e oficiais. Implica cadeias de abastecimento, estradas que resistam, tropas que suportem o desgaste físico e moral. Subestimar o inimigo foi, nesse contexto, não apenas uma falha de inteligência, mas uma falha de imaginação. Não prever a capacidade de resistência coletiva, a adaptabilidade e a vontade de luta daqueles que defendem sua terra. Quais decisões mudaram o rumo da Segunda Guerra Mundial? Essa é a segunda grande pergunta que pulsa por trás do ruído da artilharia. Entre manobras e ordens surgem bifurcações. Avançar mais rápido ou consolidar flancos, forçar uma ruptura ou assegurar as linhas traseiras, manter a arrogância do ímpeto ou reconhecer a necessidade de recuo e reabastecimento. Cada uma dessas decisões tem rosto humano. Soldados exaustos, comandantes que assinam ordens com o olhar cansado, motoristas que veem as estradas transformarem-se em armadilhas. O drama não está apenas no choque das formações, está na sucessão de pequenos erros que, acumulados, determinam se uma ofensiva se transforma em vitória efêmera ou em desgaste irreversível. Como Hitler subestimou o inverno russo? À primeira vista, a própria natureza foi o adversário mais implacável. O frio não pergunta por bandeiras, a lama engole veículos. A noite prolongada transforma a logística em impossibilidade. O que no mapa parecia uma progressão linear, converte-se em rodas bloqueadas, combustível insuficiente, barracas que não protegem. O soldado que avança heroicamente 1 quilômetro enfrenta o silêncio branco que reduz a distância a uma agonia. A máquina de guerra, sem a previsão adequada, fica em frangalhos diante de uma meteorologia que não negocia. Subestimar esse elemento foi, em última análise, não reconhecer que a guerra contra um povo imenso implica também a guerra contra sua geografia e seu clima.
que lições essa invasão deixou para a história militar e política? As lições escrevem-se com dor e análise. O planejamento por si só não basta. A inteligência deve incorporar fatores humanos e naturais. A adaptabilidade é mais valiosa do que a ousadia cega, e a ambição estratégica sem recursos sustentáveis torna-se suicida. A campanha demonstra que a supremacia técnica encontra limites quando o inimigo não se rende e quando a logística se rompe. Além disso, revela uma dimensão política. A arrogância de um regime que acreditou poder redesenhar fronteiras a seu bel prazer chocou-se com a resistência de milhões que defenderam seu solo e sua dignidade. A atmosfera que precede e acompanha essa invasão é tensa, quase apocalíptica. Colunas de homens e máquinas que se expandem como veias de aço sobre um corpo imenso. Cidades em chamas, estações lotadas e um panorama humano onde a esperança se confunde com o desespero. Nessa tensão, joga-se o destino de gerações. Soldados que confiam em ordens que prometem glória. Civis que aguardam notícias da frente. Comandantes que leem mapas como se ali residisse a verdade. O conflito escala e, com ele, o drama humano. Famílias separadas, aldeias convertidas em pontos num mapa de conquista. E a estepe, eterna e potencialmente implacável, como testemunha imutável. Assim, a invasão da União Soviética apresenta-se não apenas como um capítulo militar, mas como uma lição complexa sobre erro estratégico, subestimação e a interação entre vontade humana e condições extremas. A grandeza do Reich naquele momento, sua confiança na rapidez e na superioridade técnica, chocou de frente com realidades que nenhum plano podia neutralizar completamente. E, em meio a esse choque, o leitor ou espectador enfrenta as perguntas mais brutais. Como nascem os erros que mudam a história? Que preço pagam os povos quando a ambição se impõe à prudência? A campanha no leste deixou respostas trágicas e ensinamentos que a memória deve recuperar com rigor para que o passado não se repita sem aviso. Preparativos e expectativas. Ano de 1941. O mapa da Europa parecia já pertencer ao Terceiro Reich. Fronteiras redesenhadas pela força, capitais submetidas, exércitos inimigos derrotados ou em retirada. Nesse clima de triunfo e expansão, as salas de mapas e os quartéis generais respiravam confiança. A máquina de guerra alemã exibia-se como a expressão mais acabada de uma vontade que acreditava dominar não apenas homens e territórios, mas o próprio destino da contenda. A partir desses escritórios, traçaram-se linhas imaginárias que deveriam converter-se em eixos de avanço. Sobre esses papéis, calcularam-se tempos, distâncias e ritmos de uma campanha que, na imaginação de seus planejadores, tinha todas as probabilidades de transformar-se em um fato político irrevogável. A sensação dominante, alimentada por êxitos anteriores, era a de um Reich que aproveitava seu momento. Grande mobilização de blindados, supremacia aérea, logística apresentada como garantia de avanço e um otimismo que, nas cabeças do alto comando, convertia-se em convicção. No meio desse otimismo institucional, coloca-se a figura central da operação. Adolf Hitler, convencido de que a invasão ao leste seria uma campanha limpa e veloz. Aqui, adentramos na mente de Hitler, seguro de que a vitória seria rápida e decisiva. Essa certeza não era um sussurro privado, mas a tonalidade que impregnava desígnios estratégicos e discursos. Não acreditava apenas na necessidade da conquista por motivos ideológicos e econômicos, mas também subestimava a resistência que encontraria. A psicologia do líder mescla-se com a radiografia do poder. Excesso de confiança alimentado por vitórias prévias.
a crença na rentabilidade máxima mediante prazos curtos, a tendência de ver a geografia e a política como extensões de sua vontade. Essa mistura de vontade e cálculo deu forma a ordens que exigiam velocidade, audácia e uma fé cega na superioridade técnica e moral do lado atacante. Os preparativos materiais, desde a concentração de tropas até o planejamento das rotas de avanço, organizaram-se sob a premissa de que a estrutura do inimigo poderia romper-se em prazos curtos. Nos quartéis ajustaram-se escalas de abastecimento, reservas de combustível e cronogramas que supunham caminhos praticáveis e linhas de comunicação seguras. Estabeleceram-se prioridades por eixos de avanço e imaginaram-se soluções para antecipar obstáculos logísticos, embora muitas dessas soluções se apoiassem na hipótese de uma resistência limitada. O otimismo foi tal que as necessidades reais do terreno ficaram subordinadas à urgência de uma campanha relâmpago. A aposta estratégica consistia em aplicar potência concentrada antes que o adversário tivesse tempo de se reorganizar. Os oficiais e comandantes que executaram esses planos compartilhavam as expectativas e, em muitos casos, a ilusão de que a máquina militar alemã podia impor seu ritmo sem maior desgaste. Acreditávamos que seria um passeio militar. Nada poderia nos deter. Recordariam anos depois alguns desses oficiais. E nessa frase se condensa a ingenuidade coletiva que acompanhou a fase inicial. A percepção de invulnerabilidade, a subestimação do terreno humano e natural, e a confiança em procedimentos que até então pareciam infalíveis. Essa memória posterior revela como as certezas do princípio se forjaram da interação entre vitórias prévias e a falta de apreciação plena das condições do teatro oriental. Do ponto de vista psicológico, o planejamento incorporou ainda um ingrediente ideológico que complicou a avaliação objetiva dos riscos. A convicção de superioridade racial e estratégica deformou critérios, minimizou variáveis adversas e provocou decisões em que a ambição teve mais peso que a prudência. A estrutura de comando, alimentada por essa narrativa, tendeu a reforçar a leitura otimista dos relatórios e a relegar advertências incômodas ao limite da decisão. Em consequência, os preparativos não foram apenas uma operação logística, foram também o reflexo de uma mentalidade coletiva que confundia vontade com previsão e que, por isso, não integrou com a profundidade necessária o fator humano e climático do território que seria invadido. A expectativa dominante, rapidez, esmagamento do inimigo e possibilidade de assegurar recursos e espaço vital em prazos curtos, fez com que a própria dinâmica da operação favorecesse a continuidade do impulso inicial. Cada dia de avanço reforçava a ideia de que a estratégia funcionava, o que, por sua vez, dificultava a possibilidade de reformulações táticas profundas. A escalada de compromissos materiais e humanos transformou decisões táticas em barreiras que impediam o retrocesso ou a pausa. As colunas avançavam porque já era caro e complexo detê-las. E essa inércia alimentou uma narrativa de destino inevitável que as autoridades não quiseram frear. Assim, o planejamento inicialmente audacioso converteu-se em uma armadilha de recursos e orgulho que tornaria mais difícil corrigir erros quando estes se tornassem evidentes. Finalmente, os preparativos e as expectativas de 1941 apresentam uma imagem composta. Um Reich em seu apogeu, impulsionando a invasão com confiança extrema. Uma liderança que mescla cálculo e fé na rapidez da vitória. E um corpo de oficiais movido pela convicção de que a superioridade técnica e tática seria suficiente. Essa combinação, poderosa em seu momento,
escondia fragilidades que o teatro de operações na União Soviética, sua extensão, seu clima e sua vontade de resistência, acabaria pondo à prova. O contraste entre o planejamento seguro e a realidade que esperava do outro lado do mapa será o motor das tensões e dos erros que continuariam a se desenvolver na campanha. E é precisamente nessa tensão que começa a revelar-se a magnitude da falha estratégica que convertiria a Operação Barbarossa em uma lição trágica de excesso de confiança e subestimação. O início da invasão. As primeiras horas do avanço rumo ao leste se assemelham a uma sinfonia mecânica em movimento. O rugido dos motores, o estalar das esteiras sobre os caminhos, colunas intermináveis de caminhões e tanques que se estendem como uma maré de aço até o horizonte. O desdobramento é massivo, coordenado, projetado para esmagar a resistência antes que ela possa se organizar. A sensação predominante entre os comandos é de superioridade quase palpável. Vencemos antes, conhecemos o ritmo da guerra. Nossas máquinas ditam o passo. Das posições de comando, ordens são enviadas com confiança. Os mapas são marcados com pinceladas de avanço. E os cronômetros calculam jornadas de marcha que, na teoria, se cumpririam pontualmente. A rapidez inicial é impressionante. Cidades que ontem estavam tranquilas amanhecem ocupadas, pontes são tomadas e as linhas inimigas parecem se dissolver diante da pressão concentrada de blindados e divisões móveis. Nas estradas, entre a lama e a fumaça, os soldados vivenciam a sensação contraditória de triunfo e assombro. Subir em um tanque, sentir sua vibração, é experimentar a sensação poderosa de fazer parte de uma máquina invencível. Ao mesmo tempo, ao olhar além do próximo monte ou da planície interminável, o olhar se choca com a vastidão do terreno. A estepe não é apenas distância, é um vazio que exige logística, combustível e tempo. Nas conversas em voz baixa, nas cartas escritas nos veículos, nos silêncios antes de uma ordem, percebe-se a primeira dúvida. Até onde vai essa superioridade se o terreno se torna infinito e as frentes se estendem como uma rede impossível de controlar? O alto moral e os vítores iniciais convivem com a fadiga de longas jornadas e o peso da previsão. Avançar hoje é uma vitória, mas manter as linhas amanhã será outra história. Os tanques e as colunas avançam rapidamente, mas nos quartéis e nas salas de mapas começam a surgir os primeiros sinais de atrito logístico. Rotas saturadas, depósitos de combustível que não recebem reabastecimento com a rapidez prevista, peças de reposição que demoram a chegar. Pequenos erros que ninguém quer ver, mas que somados começam a afrouxar a máquina perfeita da ofensiva. O pensamento estratégico, que na planilha era claro e implacável, precisa se reorganizar. Conquistar quilômetros não é sinônimo automático de controle. Cada quilômetro conquistado gera novas necessidades de suprimento e segurança, que multiplicam exponencialmente a complexidade. Comandos intermediários que acreditavam na continuidade do impulso se surpreendem ao constatar que as colunas avançadas estenderam sua linha de suprimentos até o limite. Enquanto isso, a percepção do inimigo começa a se transformar na experiência diária. A resistência russa nem sempre se mostra como uma linha homogênea no mapa. Ela se manifesta em contra-ataques pontuais, em sabotagens à retaguarda, na tenacidade de pequenas unidades que sabem usar a geografia a seu favor. Onde no início havia confusão e desordem por parte do defensor, logo surgem defesas improvisadas que se mostram caras em tempo e homens. Os soldados alemães, acostumados a vitórias aparentemente limpas, começam a medir o combate em termos diferentes. Não apenas em rodadas e posições, mas em noites geladas,
em caminhos que se tornam artérias impossíveis e na constante incerteza sobre quando e onde o suprimento falhará. A grandeza da máquina se choca com a realidade de um inimigo que evita a batalha aberta quando lhe convém e ataca quando percebe fraqueza. Na mente dos estrategistas, a tensão aumenta. Por um lado, a lógica da ofensiva exige continuar pressionando antes que a massa inimiga recupere forças. Por outro, a prudência e a consciência logística pedem consolidar avanços e reforçar flancos. Esse dilema, forçar a ruptura final ou garantir o que foi conquistado, se apresenta com urgência em cada relatório, em cada telegrama de campo, e revela a vulnerabilidade de uma estratégia baseada principalmente na velocidade. As ordens se tornam mais cautelosas ou mais contundentes conforme quem as pronuncia. Alguns comandantes, empenhados na glória do avanço, pressionam para continuar, enquanto outros, que já viram a fragilidade da linha de suprimentos, pedem pausa para reorganizar. Nessa diferença de leituras, nasce a fratura, que, com o tempo, se transformará em problemas maiores. Entre a lama e as fogueiras improvisadas, os soldados sentem o peso da estepe e o olhar do desconhecido. A paisagem muda, mas a incerteza permanece. A cada cidade ocupada, segue-se a necessidade de garantir rotas. A cada vitória, a contagem regressiva do reabastecimento. A cada quilômetro conquistado, uma nova extensão de vulnerabilidade que obriga a repensar a relação entre ritmo e sustentabilidade. A superioridade técnica e a rapidez inicial oferecem vitórias visíveis e febris, mas também plantam as sementes de um desgaste lento e metódico que a logística sozinha não poderá remediar se não houver humildade frente às condições reais. Assim, nasce o duplo pulso da campanha. Por um lado, a euforia da manobra relâmpago e a sensação de que a guerra poderia se decidir pela audácia. Por outro, a sombra persistente da logística quebrada e da resistência que se adapta. Nesse cruzamento, entre a ação entusiasta e a reflexão desconfortável, esconde-se a chave do que está por vir. A conquista de quilômetros não garante a imposição da vontade, se atrás das linhas não existir a rede que sustente homens e máquinas. A campanha, em seu início vertiginoso, mostra o brilho da superioridade, mas já insinua a vulnerabilidade que, com o tempo e o terreno, demonstrará que a vitória rápida era, talvez, uma ilusão forjada pela própria velocidade. O inverno russo e o desgaste. O frio não chegou como um inimigo anunciado. Infiltrou-se lentamente, tornou-se hábito e depois carrasco. O que nos mapas figurava como uma estepe interminável transformou-se com a queda das temperaturas e a chegada da neve em uma armadilha para homens e máquinas. As colunas que antes avançavam com rugido e confiança começaram a ranger em silêncio. Botas que não encontravam firmeza, cabos congelados, mantimentos que perdiam seu valor nutritivo e, acima de tudo, um cansaço que já não se media apenas em horas de marcha, mas na perda gradual de forças e esperança. A campanha, projetada para velocidade e surpresa, se deparou com um inimigo sem bandeira nem uniforme. O inverno russo, que transformou o avanço em uma sucessão de pequenos fracassos cotidianos. Nos quartéis e junto a fogueiras improvisadas, os homens pensavam no imediato. Aquecer as mãos, proteger os dedos, consertar motores que se recusavam a funcionar. A logística, que durante a primavera e o verão parecia uma rede capaz de sustentar qualquer ambição, tornou-se frágil e exposta. As rotas de suprimento congelaram ou viraram lama traiçoeira. O combustível, essencial para manter a artilharia e os blindados em movimento,
nem sempre chegava às linhas de frente. Os reparos demoravam dias que se mediam em vidas. O desgaste material foi reflexo do desgaste moral. A confiança começou a se romper quando a realidade mostrou que o frio anulava a superioridade técnica se esta não fosse acompanhada de preparo e previsão. Aqui entramos na mente de um soldado preso na estepe congelada. Cada passo pesava como uma eternidade. Essa introspecção revela o que não aparece nos relatórios oficiais: a sensação de que o tempo em si se transformara em castigo. Caminhar na neve, carregar rações rígidas nas mãos, ver companheiros caírem por hipotermia ou exaustão, pensar na família distante e na inutilidade de uma máquina que já não funcionava. Tudo isso moldava uma interioridade nova. O moral deixava de ser um simples indicador de coragem para se tornar um fator tático. Unidades que resistiam ainda podiam perder coesão se a mente de seus homens esvaziasse de esperança. Os testemunhos registram imagens concretas, pequenas, mas decisivas. Nunca senti um frio tão penetrante. E os motores dos tanques não funcionavam, relataria um veterano alemão. E nessa frase se concentra a dupla derrota, da carne e do ferro. Os blindados, acostumados a ditar o ritmo da ofensiva, ficaram imobilizados por temperaturas que solidificavam o combustível e tornavam inúteis as peças de reposição que não chegavam. A superioridade técnica perdeu grande parte de sua eficácia quando a maquinaria parou de se mover. Restava então a vulnerabilidade dos homens, expostos à superfície branca, sem abrigo suficiente e com o desgaste psicológico que multiplicava o efeito físico do frio. O esgotamento não era apenas físico, era um processo que erodiu a percepção do tempo e a capacidade de decisão. Turnos intermináveis, noites sem sono, o cheiro persistente da lenha queimada e a visão de companheiros que não acordavam no dia seguinte forjaram uma experiência coletiva de fadiga. Entre as ordens e as notícias de avanço surgiam pensamentos cotidianos. Como proteger as extremidades? A roupa que temos será suficiente? Conseguiremos manter as posições se o reabastecimento não chegar? A mente se voltava para o imediato, e essa orientação reduzia a capacidade de planejar a médio prazo e de reagir com criatividade diante de problemas logísticos que exigiam soluções rápidas. Nos escritórios de comando, a mistura de relatórios triunfantes e alertas logísticos gerou tensão decisiva. Alguns oficiais pediam pausa para reorganizar. Outros pressionavam para manter a pressão, confiando que o ímpeto romperia as defesas. O inverno, no entanto, não negocia. Não pode ser comprado com vontade, nem ordenado por decreto. Cada dia avançado sem garantir linhas de apoio multiplicava o risco de que uma coluna inteira ficasse isolada ou imobilizada. A disciplina e a coragem atingiam limites onde a estratégia precisava se adaptar à meteorologia e à capacidade real de suprimento. E nem sempre isso acontecia. A guerra na estepe, quando o termômetro cai, transforma-se em um duelo de resistência. A capacidade de um exército de sustentar homens e máquinas frente a condições extremas é tanto estratégica quanto humana. As histórias de resistência, pequenos atos de companheirismo, o compartilhamento de uma ração, a improvisação de abrigos e fogões, se entrelaçam com os fracassos materiais crônicos. Paz sem fio, rodas que não giram, mapas que já não indicam soluções. O inverno russo atuou como revelador. Mostrou quais estruturas estavam realmente preparadas e quais dependiam da ilusão da rapidez. Nesse contraste, nasceu o desgaste que, a longo prazo, transformaria a campanha relâmpago
em um conflito de desgaste. Por fim, o impacto psicológico foi talvez o mais letal a longo prazo. A sensação de avanço rápido tornou-se memória. O moral elevado, a amargura pela lentidão do auxílio, o orgulho, uma espécie de incredulidade. Soldados que acreditavam na invencibilidade da maquinaria se viram perguntando por que a natureza parecia favorecer o defensor. O frio, a fome e a espera terminaram por minar não apenas forças físicas, mas também a confiança na vitória imediata. O inverno russo não foi um episódio. Foi um fator estruturante que reconfigurou a lógica da campanha e mostrou, com brutalidade, que a guerra não se vence apenas com audácia, mas com preparação, logística e respeito pelas condições do terreno e do clima. A resistência soviética. A primeira impressão da invasão se quebra quando a linha de avanço se choca com algo que não aparece nos mapas. Um vazio calculado, um rastro de vilarejos vazios, campos queimados, alimentos destruídos e vias inutilizadas. A tática da terra arrasada não é espetacular em um único momento. É uma decisão paciente que transforma o mapa em uma armadilha. Não há saques a recolher, não há celeiro para abastecer, não há ponte intacta que permita um avanço confortável. Para as unidades alemãs, que avançavam com o ímpeto da surpresa e da máquina, essa paisagem desolada é o primeiro sinal de uma guerra que não será apenas de manobra, mas de resistência prolongada. Cada vila deixada para trás, cada silo carbonizado, cada ferrovia cortada, obriga a reduzir o ritmo, a enviar equipes de reparo, a gastar combustível e horas em tarefas que antes eram secundárias. A ofensiva perde ritmo e, com ele, parte de sua vantagem essencial, a velocidade. Diante dessa desolação, a resistência soviética atua como músculo e como ideia. Nem sempre busca o choque frontal. Muitas vezes, evita a batalha aberta e se transforma em espectro que reaparece onde menos se espera. Emboscadas, retirada ordenada, contra-ataques pontuais, táticas que desgastam psicológica e materialmente um invasor acostumado a romper linhas com força bruta. A resistência obriga os comandantes alemães a repensar o imediato. Não basta empurrar. É preciso proteger flancos, limpar retaguardas, perseguir unidades móveis que parecem evaporar-se entre florestas e aldeias, apenas para voltar a atacar ao anoitecer. Essa mobilidade defensiva altera a percepção da frente. O que parecia caminho se transforma em teia de ameaças imprevistas. No olhar do soldado, a resistência transforma a guerra em experiência íntima. Aqueles que partiram convencidos da superioridade mecânica começam a notar a nova realidade. A calmaria do campo, após a passagem de um destacamento, pode esconder uma patrulha pronta para atacar. O silêncio reservado não é paz, é concentração. Em conversas à luz de um fogão, em cartas para casa, no ritmo mais lento de quem viu companheiros caírem sem aviso, nasce uma dúvida crescente sobre a ideia de uma vitória rápida. Cada pequeno confronto machuca tanto o corpo quanto o ânimo. Uma emboscada à noite, uma retirada forçada, um veículo incendiado, pequenos cortes que ao final sangram a moral e a logística da ofensiva. A tática soviética de não oferecer tudo em uma única grande batalha, mas de multiplicar frentes de choque e desgaste, transforma o avanço alemão em uma operação de desgaste. As equipes de engenheiros que tentam restaurar pontes trabalham contra o relógio e contra o sabotagem. As colunas de suprimento, alongadas e cada vez mais vulneráveis, tornam-se alvos prediletos. Para o oficial que deve decidir se avança ou freia, a pressão torna-se moral e prática. Cada ordem pode significar salvar vidas ou condená-las. Em sua mente se cruzam relatórios e rostos. A estratégia, então, não é simplesmente cálculo de forças.
mas um coquetel de responsabilidade, previsão e medo. Como manter a iniciativa sem quebrar os homens, nem exauri-los em rotas que o inimigo tornou impossíveis. Os russos desapareciam e eu me encontrava novamente frente a um exército que nunca se rendia. Lembrariam os invasores. Essa frase sintetiza o impacto psicológico da resistência. A impressão de que se persegue sombras, que o inimigo não é uma linha contínua a quebrar, mas uma vontade coletiva que evita a aniquilação, que se retira, reorganiza e reaparece. Para quem pronuncia a frase, a guerra deixa de ser competição de máquinas e se torna confronto com uma persistência humana que desafia a lógica da conquista. O invasor entende, pouco a pouco, que à sua frente há não apenas um exército, mas uma nação que pratica a negação da rendição. Render-se não é opção, e isso altera o terreno moral da guerra. Cada confronto modifica estratégias e caracteres. Onde antes havia arrogância, agora surge cautela. Onde havia confiança no material, nasce a necessidade de improvisação e atenção aos detalhes. A resistência expõe fraquezas táticas, a dependência de rotas longas, a fragilidade da cadeia de comando, o cansaço acumulado de unidades que já não se reabastecem com a rapidez prevista. Os comandantes que antes exigiam empuxo aprendem a calcular pausas. Os soldados que antes esperavam marchas triunfais se acostumam ao cheiro da fumaça que não anuncia vitória, mas destruição preventiva. A guerra se transforma, assim, em uma contenda onde a perseverança do defensor iguala e às vezes supera a potência ofensiva do atacante. E enquanto a estepe se torna palco dessa luta sem trégua, a própria ideia de vitória se torna mais difusa. Não se trata mais apenas de território conquistado, mas de quanto se pagará por ele, e se o desgaste não transformará cada conquista em derrota a médio prazo. A resistência soviética, com sua combinação de retirada organizada, sabotagem sistemática e contra-ataques que reaparecem como fantasmas, obriga a recalibrar não apenas a tática, mas a percepção íntima do conflito. A guerra deixa de ser espetáculo de máquinas para se tornar um choque de vontades que, em última instância, decidirá quem pode sustentar o esforço mais longo. Os erros estratégicos. A primeira decisão que começa a doer nas trincheiras é a dispersão de forças. O que nos mapas se apresenta como manobra de envolvimento se traduz em corpos separados por centenas de quilômetros, colunas que avançam sem ter garantido apoio mútuo e exércitos auxiliares esticados até o limite de sua resistência. Onde a doutrina da Blitzkrieg exige concentração para romper e fechar, a campanha oriental mostra um fenômeno inverso. Frentes laterais que absorvem homens e materiais, enquanto a prioridade se divide entre objetivos que, no papel, parecem todos essenciais. Nas fileiras, os oficiais de unidade observam com impotência como a força contundente se dilui. Os homens que foram formados para avançar após um golpe concentrado sentem que seu poder se dissipou em 1000 compromissos táticos. As mudanças de objetivo se multiplicam e geram confusão estratégica. O que deveria ser avanço rumo a um núcleo decisivo do poder soviético se fragmenta em ordens para tomar cidades secundárias, proteger recursos ou apoiar campanhas paralelas que, a longo prazo, reduzem o impulso da ofensiva principal. Cada nova diretriz implica reajustar linhas de comunicação, redistribuir blindados e reprogramar abastecimentos. Uma teia logística que já não responde com a fluidez necessária. No campo, os comandantes observam como as janelas de oportunidade se fecham. Um desvio de 12 ou 20 quilômetros
pode significar que a travessia de rios deixe de ser deficiente para se tornar impossível. E a manobra relâmpago fica presa em um labirinto de pedidos administrativos. A subestimação do inimigo opera tanto no aspecto prático quanto psicológico. Não se trata apenas de ignorar a capacidade numérica ou a resistência ideológica do Exército Vermelho, mas de minimizar a adaptabilidade do inimigo, a capacidade de dispersar-se, de recuar, de lançar contra-ataques locais e de explorar a geografia. A surpresa inicial se transforma em aprendizado doloroso. Os relatórios de campo começam a mencionar a tenacidade de unidades soviéticas que retornam ao combate após sofrer perdas. As fontes de suprimento tornam-se alvos permanentes de sabotagem. E a moral do invasor percebe que a superioridade técnica não é suficiente quando enfrenta uma defesa que não se rende. Em voz baixa, nos escritórios, reconhece-se que a visão simplista do inimigo foi uma premissa equivocada. A contradição de ordens se torna um veneno operacional. Comandos superiores ditam urgência de avanço. Comandos intermediários pedem consolidação. Os homens na linha de frente esgotam combustível e víveres. Cada ordem contraditória nos levava mais perto do desastre, admitiu um general alemão. E nessa frase cabe todo o custo estratégico. A indecisão e a dualidade de objetivos geram descoordenação. No barro e na neve, a incerteza se traduz em perdas concretas. Colunas atoladas, unidades isoladas, impossibilidade de reagrupar rapidamente. Para o soldado, obedecer uma ordem hoje pode significar ficar preso sem apoio amanhã. A rotina de erros táticos acelera o desgaste. Decisões como o desvio de Panzer para objetivos secundários reduzem reservas essenciais no momento crítico. Permitir que unidades motorizadas avancem sem cobertura adequada de infantaria e artilharia as torna alvos vulneráveis para contra-ataques. E a falta de flexibilidade para ajustar planos quando as condições climáticas e logísticas mudam revela uma rigidez fatal. No barro, veículos atolados tornam-se monumentos de esforço desperdiçado. Os homens que deveriam ser reforços acabam sendo reféns da persistência de um plano que já não corresponde à cena real. As consequências psicológicas dessas decisões se incubam no ânimo coletivo. Do entusiasmo inicial, a convicção de que a técnica venceria o número e o frio, nasce um cansaço moral que corrói a obediência entusiástica e gera ressentimento contra os comandantes que ditam ordens de escritórios distantes. Nas trincheiras, repete-se a sensação de que o plano era ótimo no papel, mas péssimo na neve. A frustração mistura-se à raiva, e a coesão das unidades pode se deteriorar quando a percepção é de que as baixas são o preço por decisões contraditórias ou caprichosas. O resultado é uma lentidão não apenas física, mas de espírito, onde a iniciativa individual se dobra diante do desânimo. A isso, soma-se o problema de recursos. Quando as ordens multiplicam frentes e objetivos, as cadeias de suprimento se esticam até quebrar. Cada combustível perdido em uma necessidade secundária é um blindado a menos disponível para a ruptura decisiva. Cada munição desviada para um ponto indefinido reduz a capacidade de sustentar uma defesa vital. Na prática, a economia de guerra entra em déficit pelas mesmas razões políticas que buscavam maximizar resultados em diferentes frentes. A estratégia central é minada por decisões periféricas que, acumuladas, tornam o esforço principal insustentável. É a paradoxal expansão. Mais território controlado exige mais recursos e mais proteção. E sem essas garantias, a conquista se torna uma rede de obrigações impossíveis de sustentar.
Finalmente, a documentação e os testemunhos posteriores convergem em uma constatação amarga. Os erros estratégicos não foram acidentes isolados, mas o efeito de uma condução que misturou orgulho com preconceito e pressa com má previsão. A dispersão de tropas, as mudanças de objetivo, a subestimação do inimigo e a emissão de ordens contraditórias formaram uma constelação de falhas que, juntas, desativaram a potência inicial da ofensiva. Nas linhas entre a fumaça e o gelo, os homens pagaram com seu sangue a soma dessas decisões. Nos quartéis, o eco de cada ordem contraditória tornou-se um lamento que reconheceu, tarde demais, a dimensão estratégica do desastre. Batalhas decisivas e momentos críticos. A chegada aos grandes nomes da frente transforma a campanha numa sucessão de choques que já não são manobras rápidas, mas provas monumentais de resistência. A Batalha de Moscou surge como o rosto da luta. Não é apenas uma cidade no mapa. É a ideia de um objetivo impossível de subordinar, sem pagar um preço imenso. Quando as colunas blindadas colidem com as defesas reorganizadas, o avanço deixa de ser promessa e se converte numa sequência de combates urbanos, recuos táticos e contra-ataques que multiplicam o desgaste. Nesses dias, a ação é brutal e fragmentada. Horas de artilharia, ataques de infantaria, esforços para manter linhas congeladas e a sensação constante de que qualquer erro pode custar uma posição essencial. A moral, que vivera do impulso inicial, começa a medir-se em pequenas vitórias. Manter uma praça, repelir um assalto, reabastecer uma bateria. O cerco de Leningrado mostra outra face do conflito. O assédio prolongado transforma a guerra numa prova de fome, resistência civil e sobrevivência coletiva. Já não se trata apenas do choque entre exércitos, mas da experiência de uma cidade que resiste, de uma população que improvisa abrigos, compartilha rações e converte a espera numa forma de luta. As normas de sobrevivência se redefinem. Racionamento estrito, turnos para trabalhar em obras defensivas, improvisação médica e uma capacidade de conviver com o horror cotidiano que desafia a razão. A ação militar ao redor da cidade cercada alterna bombardeios, patrulhas e escaramuças pelos acessos. A reflexão psicológica nesses dias é profunda. A fronteira entre civil e combatente se desfaz, e a própria noção de vitória se mede em horas de resistência e na capacidade da população de não ceder à desesperação. Em ambos os cenários, a defesa férrea que detém o avanço sobre Moscou e o cerco que transforma Leningrado numa fortaleza de sofrimento, a psicologia do combatente muda. O soldado que partiu convencido da superioridade técnica passa a calcular a sobrevivência em termos de calor, rações e turnos. Seus medos tornam-se concretos. Ficar sem munição, ver um camarada cair por uma explosão inesperada, não ter quem cubra a retirada. Os oficiais, por sua vez, experimentam a paradoxo de comandar com mapas que já não refletem a realidade do terreno. Cada ordem implica ponderar vidas e objetivos. Cada manobra pode significar alívio momentâneo ou catástrofe. A fortaleza moral nesses momentos críticos se constrói em gestos mínimos. Compartilhar uma manta, proteger um companheiro, ler uma carta de casa em voz baixa. Os testemunhos de quem viveu essas batalhas são de uma crueza reveladora. Lembro o estrondo que não parava de chegar e as mãos que tremiam mais de medo do que de frio. Contaria um soldado que participou dos combates nas imediações da cidade. Outro oficial, encarregado de um setor da retaguarda, relataria: ordenávamos avançar e sabíamos que o mapa mentia. Cada quilômetro custava vidas e cada decisão
pesava como uma sentença. No cenário do cerco, uma moradora que se tornou enfermeira improvisada diria: as noites eram longas e as crianças dormiam em grupos para guardar o calor. A cidade respirava por um fio, mas ninguém deixou de trabalhar para mantê-lo. Essas vozes, diretas e sem adornos, devolvem humanidade aos movimentos de tropas e aos relatórios frios. Por trás da estratégia, existem corpos que sofrem e mentes que lutam para sustentar a esperança. A dinâmica dessas batalhas decisivas também molda as normas de sobrevivência entre as tropas. O companheirismo se institucionaliza como salvação. A liderança se mede por quem fica para cobrir a retirada. E a disciplina se mistura com a improvisação para manter ativa a cadeia de fogo. Aprender a improvisar aquecedores, conservar pneus para veículos e estabelecer rotas alternativas para os suprimentos converte-se em parte da tática diária. No terreno emocional, a adaptação emerge como virtude. Os que sobrevivem não são necessariamente os mais bravos, mas os que melhor integram resistência física com apoio mútuo e a capacidade de ressignificar pequenas rotinas como atos de salvação. Os momentos críticos não apenas desafiam a logística e a coragem. Eles reconfiguram a percepção da própria guerra. Onde antes havia cálculos frios e otimismo de gabinete, agora predominam a paciência estratégica, a espera calculada e a consciência de que a vitória, se vier, será resultado de um desgaste que o invasor não previra. A Batalha de Moscou e o cerco de Leningrado passam a simbolizar, separadamente e ao mesmo tempo, a capacidade do povo e das forças defensivas de transformar a dificuldade em determinação e a resistência em uma forma de vitória moral. Para o observador da história, esses confrontos são pontos de inflexão. Sinais claros de que a campanha oriental já não seria o passeio militar que muitos imaginaram, mas um processo longo e decisivo que definiria o curso do conflito. No balanço humano, as batalhas decisivas deixam cicatrizes que não se medem em linhas de frente. Transtornos, perdas familiares e uma experiência coletiva que redefine identidades. A memória dos que combateram e dos que sofreram os cercos segue dizendo, com vozes entrecortadas, que a guerra foi tanto uma série de encontros armados quanto uma escola cruel de resistência psicológica. Nesses fragmentos de tempo, as campanhas ao redor de Moscou, as semanas e meses ao redor de Leningrado, decide-se não apenas o destino dos exércitos, mas o de sociedades inteiras que aprenderam, pela experiência dolorosa, a sustentar-se na prova mais difícil, continuar vivendo quando tudo conspira para que não o façam. O colapso do Terceiro Reich no leste. A retirada é primeiro um ruído que cresce, correntes que rangem, motores que falham, colunas que tentam abrir caminho por estradas transformadas em mandíbulas de lama e gelo. O que havia sido um avanço retilíneo desfaz-se em nós de confusão logística. As divisões que prometiam coordenação fraturam-se em pequenos destacamentos que improvisam rotas de fuga, enquanto o reabastecimento não chega e as reservas tornam-se ilusão. A cada parada forçada aparece o mesmo rosto. Comandantes que observam mapas com mãos trêmulas e soldados que tentam manter a disciplina quando a ordem mais dolorosa é recuar. A palavra retirada, que em teoria significa reorganização, transforma-se em sinônimo de risco. O terreno que minutos antes servira de trampolim para o avanço, agora é a mesma rede que prende homens e materiais num movimento de retrocesso que dói tanto na carne quanto no orgulho. O desordem logístico não é apenas técnico, é moral. As rotas de abastecimento estendem-se até se tornarem vulneráveis. Os depósitos esvaziam-se e as filas de caminhões perdidos
consomem combustível que nunca retorna. O contato com o inimigo torna-se mais frequente na retaguarda. Emboscadas que surpreendem comboios, pontes que já não existem, estações de trem destruídas. Cada falha administrativa ganha rosto humano. Unidades isoladas, artilharia sem munição. Feridos que já não podem ser evacuados com segurança. A sensação que percorre quartéis e trincheiras é a de uma máquina que, privada de seu coração logístico, palpita com dificuldade e corre o risco de parar para sempre. A resistência soviética, que num primeiro momento parecia taticamente evitar o choque frontal, agora transforma-se num martelo persistente. Não é apenas a força dos contra-ataques que sufoca, mas a constância de uma defesa que não concede respiro. O inimigo pressiona com inteligência, caça as rotas de suprimento, obriga a desviar colunas, explora a fragilidade das comunicações. Onde antes os alemães podiam medir vitória em quilômetros, agora medem perdas em homens, em tempo e em moral. A pressão constante e a capacidade do defensor de transformar o território em arma devoram a iniciativa que um dia teve o invasor. No círculo mais alto do poder, a percepção do fracasso infiltra-se como um líquido frio. Os generais, acostumados a calcular vantagens com fichas de papel, enfrentam a evidência de que as peças já não respondem como antes. Hitler, que vira no avanço a confirmação de sua razão estratégica, agora percebe fissuras que não queria admitir. A psicologia do comando muda da arrogância inicial para uma mistura de negação, fúria e decisão desesperada. Ordenar esforços contínuos, acreditar em correções que às vezes chegam tarde ou sustentar posições que a realidade derruba. Nesse estado, a distância entre decisão e consequência torna-se insuportável. Cada ordem pode custar centenas de vidas e marcar para sempre a reputação de quem a ditou. A confusão não afeta apenas a cadeia de comando. Infiltra-se na experiência do soldado. Aquele que marchara com confiança, agora aprende a temer a noite, a desconfiar da promessa de reforço, a medir esperança em rações partilhadas e no olhar de um companheiro. Os relatos dos que viveram a retirada mostram a mistura de cansaço e amargura. A sensação de que aquilo que parecia invencível desmoronava nos prados enlameados do leste. Repete-se entre oficiais a frase que resume o sentimento coletivo. O sonho de uma vitória rápida desmoronava diante de nossos olhos. É uma confissão amarga que condensa a queda da crença na inevitabilidade do triunfo. Enquanto as colunas se retiram, o espaço deixado para trás já não é um troféu, mas um cemitério de oportunidades, blindados imobilizados, depósitos queimados, planos que já não servem. A retirada obriga a tomar decisões insuportáveis. O que deixar, o que tentar salvar, quem cobrirá o recuo e quem ficará exposto. Cada decisão é um balanço entre o que pode ser preservado e o que inevitavelmente se perderá. As ordens que tentam coordenar o recuo chocam-se com a realidade de frentes estendidas e comunicações rompidas. A eficiência anterior tornou-se improvisação urgente. Na reflexão final, aquela que os comandantes tentam enquanto a guerra segue sua marcha implacável, surge a lição mais dura. A guerra não perdoa a dispersão de recursos, a subestimação do inimigo, nem a falta de humildade diante da geografia. O colapso no leste não é apenas militar. É um ponto de ruptura moral, onde a promessa de hegemonia confronta-se com a tenacidade de uma nação que não aceitou o domínio. Para os que combateram ali, a memória da retirada não é apenas um capítulo da campanha, mas o momento em que a ilusão de controle se rompeu e a história começou a escrever outro enredo, imposto pela resistência, pelo clima
e pelas decisões que não puderam ser revertidas. A invasão da União Soviética revela-se à luz dos fatos que percorremos como o erro estratégico que mudou o curso da guerra. O que nasceu como um plano de esmagamento rápido e decisivo, uma aposta na velocidade, na técnica e na surpresa, acabou transformando-se numa empreitada que excedeu qualquer previsão. Territórios imensos, flancos estendidos, logística saturada, um inverno que não entende de cálculos e uma vontade inimiga que se recusou a ceder. A progressão que deveria ser triunfo imediato converteu-se em desgaste prolongado. A ofensiva que prometia assegurar recursos e espaço vital abriu, ao contrário, uma janela para a resistência, para a reorganização e para a contraofensiva que, com o tempo, consumiria a iniciativa alemã. O núcleo do fracasso foi tanto moral quanto puramente militar. O excesso de confiança, alimentado por vitórias anteriores e por uma sensação de superioridade técnica, cegou o julgamento estratégico. A subestimação do inimigo, de seu tamanho, de sua capacidade de adaptação, de sua vontade de sacrifício, esvaziou de fundamento as hipóteses iniciais. Onde se havia previsto rapidez, a natureza e a resistência impuseram lentidão. Onde se contava com rotas de abastecimento seguras, surgiram rotinas de reparo, desvios, colunas imobilizadas e depósitos incendiados. A diferença entre um plano que funciona no gabinete e uma campanha que exige sustentação humana e material no terreno mostrou-se decisiva. A guerra não se vence apenas em mapas, mas em estradas, fogões, víveres e na resistência cotidiana de milhões. A dimensão humana dessas consequências é, talvez, a mais insuportável. Milhões de homens, soldados que marcharam confiantes, conscritos arrastados por ordens, comandantes que buscaram soluções impossíveis, pagaram com frio, fome e morte o preço de decisões que, tomadas longe da estepe, revelaram-se fatais. As populações civis, as cidades sitiadas, as aldeias devastadas e as famílias separadas ficaram presas numa dinâmica de destruição que excedeu a lógica militar. O custo em vidas, devastação e sofrimento não é um número. São lembranças, marcas e nomes que a história registra para testemunhar a gravidade de uma aposta equivocada. Em nível estratégico, a invasão deixou lições duras, porém claras. A importância da prudência diante do excesso de ambição. A necessidade de adaptar a estratégia à geografia e ao clima. A urgência de conceber a logística não como detalhe, mas como coluna vertebral de qualquer operação extensa. E, sobretudo, o alerta de que subestimar um inimigo em seu próprio território é condenar a melhor intenção ofensiva a transformar-se em armadilha. Os erros, dispersão de forças, mudanças de objetivos, ordens contraditórias que pulsavam nas linhas, demonstraram que o planejamento sem humildade desemboca facilmente em desastre. Mas, para além do balanço frio de acertos e falhas, existe uma reflexão moral que não admite relativizações. A ambição de dominar, sem medir custos humanos, abre a porta para tragédias monumentais. A política que decide marchar sobre a vida de milhões, pela promessa de espaço e recursos, confronta-se depois com a realidade de cadáveres, exílios e gerações marcadas. A história da invasão ao leste recorda-nos que as decisões estratégicas não são atos abstratos. São determinações que afetam corpos, memórias e futuros. Em última instância, a invasão da União Soviética deixou uma marca indelével no curso da Segunda Guerra Mundial e na consciência histórica. Hitler não perdeu apenas batalhas. Perdeu a oportunidade de dominar a Europa, e milhões pagaram o preço. Essa frase condensa a dupla derrota, a militar e a humana.
e obriga a olhar com rigor as razões, as dimensões e as consequências de um erro que ninguém deveria aceitar repetir. Se este percurso te fez refletir, inscreve-te no canal, deixa o teu like e comenta se gostaste do vídeo. O teu apoio nos ajuda a continuar compartilhando mais histórias que merecem ser lembradas. O desordem logístico não é apenas técnico, é moral. As rotas de abastecimento estendem-se até se tornarem vulneráveis. Os depósitos esvaziam-se e as filas de caminhões perdidos consomem combustível que nunca retorna. O contato com o inimigo torna-se mais frequente na retaguarda. Emboscadas que surpreendem comboios, pontes que já não existem, estações de trem destruídas. Cada falha administrativa ganha rosto humano. Unidades isoladas, artilharia sem munição, feridos que já não podem ser evacuados com segurança. A sensação que percorre quartéis e trincheiras é a de uma máquina que, privada de seu coração logístico, palpita com dificuldade e corre o risco de parar para sempre. A resistência soviética, que num primeiro momento parecia taticamente evitar o choque frontal, agora transforma-se num martelo persistente. Não é apenas a força dos contra-ataques que sufoca, mas a constância de uma defesa que não concede respiro. O inimigo pressiona com inteligência, caça as rotas de suprimento, obriga a desviar colunas, explora a fragilidade das comunicações. Onde antes os alemães podiam medir vitória em quilômetros, agora medem perdas em homens, em tempo e em moral. A pressão constante e a capacidade do defensor de transformar o território em arma devoram a iniciativa que um dia teve o invasor. No círculo mais alto do poder, a percepção do fracasso infiltra-se como um líquido frio. Os generais, acostumados a calcular vantagens com fichas de papel, enfrentam a evidência de que as peças já não respondem como antes. Hitler, que vira no avanço a confirmação de sua razão estratégica, agora percebe fissuras que não queria admitir. A psicologia do comando muda da arrogância inicial para uma mistura de negação, fúria e decisão desesperada. Ordenar esforços contínuos, acreditar em correções que às vezes chegam tarde ou sustentar posições que a realidade derruba. Nesse estado, a distância entre decisão e consequência torna-se insuportável. Cada ordem pode custar centenas de vidas e marcar para sempre a reputação de quem a ditou. A confusão não afeta apenas a cadeia de comando. Infiltra-se na experiência do soldado. Aquele que marchara com confiança, agora aprende a temer a noite, a desconfiar da promessa de reforço, a medir esperança em rações partilhadas e no olhar de um companheiro. Os relatos dos que viveram a retirada mostram a mistura de cansaço e amargura. A sensação de que aquilo que parecia invencível desmoronava nos prados enlameados do leste. Repete-se entre oficiais a frase que resume o sentimento coletivo. O sonho de uma vitória rápida desmoronava diante de nossos olhos. É uma confissão amarga que condensa a queda da crença na inevitabilidade do triunfo. Enquanto as colunas se retiram, o espaço deixado para trás já não é um troféu, mas um cemitério de oportunidades, blindados imobilizados, depósitos queimados, planos que já não servem. A retirada obriga a tomar decisões insuportáveis. O que deixar, o que tentar salvar, quem cobrirá o recuo e quem ficará exposto. Cada decisão é um balanço entre o que pode ser preservado e o que inevitavelmente se perderá. As ordens que tentam coordenar o recuo chocam-se com a realidade de frentes estendidas e comunicações rompidas. A eficiência anterior tornou-se improvisação urgente.
na reflexão final, aquela que os comandantes tentam enquanto a guerra segue sua marcha implacável, surge a lição mais dura. A guerra não perdoa a dispersão de recursos, a subestimação do inimigo, nem a falta de humildade diante da geografia. O colapso no leste não é apenas militar. É um ponto de ruptura moral, onde a promessa de hegemonia confronta-se com a tenacidade de uma nação que não aceitou o domínio. Para os que combateram ali, a memória da retirada não é apenas um capítulo da campanha, mas o momento em que a ilusão de controle se rompeu e a história começou a escrever outro enredo, imposto pela resistência, pelo clima e pelas decisões que não puderam ser revertidas. Conclusão: a invasão da União Soviética revela-se à luz dos fatos que percorremos como o erro estratégico que mudou o curso da guerra. O que nasceu como um plano de esmagamento rápido e decisivo, uma aposta na velocidade, na técnica e na surpresa, acabou transformando-se numa empreitada que excedeu qualquer previsão. Territórios imensos, flancos estendidos, logística saturada, um inverno que não entende de cálculos e uma vontade inimiga que se recusou a ceder. A progressão que deveria ser triunfo imediato converteu-se em desgaste prolongado. A ofensiva que prometia assegurar recursos e espaço vital abriu, ao contrário, uma janela para a resistência, para a reorganização e para a contraofensiva que, com o tempo, consumiria a iniciativa alemã. O núcleo do fracasso foi tanto moral quanto puramente militar. O excesso de confiança, alimentado por vitórias anteriores e por uma sensação de superioridade técnica, cegou o julgamento estratégico. A subestimação do inimigo, de seu tamanho, de sua capacidade de adaptação, de sua vontade de sacrifício, esvaziou de fundamento as hipóteses iniciais. Onde se havia previsto rapidez, a natureza e a resistência impuseram lentidão. Onde se contava com rotas de abastecimento seguras, surgiram rotinas de reparo, desvios, colunas imobilizadas e depósitos incendiados. A diferença entre um plano que funciona no gabinete e uma campanha que exige sustentação humana e material no terreno mostrou-se decisiva. A guerra não se vence apenas em mapas, mas em estradas, fogões, víveres e na resistência cotidiana de milhões. A dimensão humana dessas consequências é talvez a mais insuportável. Milhões de homens, soldados que marcharam confiantes, conscritos arrastados por ordens, comandantes que buscaram soluções impossíveis, pagaram com frio, fome e morte o preço de decisões que, tomadas longe da estepe, revelaram-se fatais. As populações civis, as cidades sitiadas, as aldeias devastadas e as famílias separadas ficaram presas numa dinâmica de destruição que excedeu a lógica militar. O custo em vidas, devastação e sofrimento não é um número. São lembranças, marcas e nomes que a história registra para testemunhar a gravidade de uma aposta equivocada. Em nível estratégico, a invasão deixou lições duras, porém claras. A importância da prudência diante do excesso de ambição. A necessidade de adaptar a estratégia à geografia e ao clima. A urgência de conceber a logística não como detalhe, mas como coluna vertebral de qualquer operação extensa. E, sobretudo, o alerta de que subestimar um inimigo em seu próprio território é condenar a melhor intenção ofensiva a transformar-se em armadilha. Os erros, dispersão de forças, mudanças de objetivos, ordens contraditórias, que pulsavam nas linhas, demonstraram que o planejamento sem humildade desemboca facilmente em desastre. Mas, para além do balanço frio de acertos e falhas, existe uma reflexão moral que não admite relativizações. A ambição de dominar, sem medir custos humanos,
abre a porta para tragédias monumentais. A política que decide marchar sobre a vida de milhões pela promessa de espaço e recursos confronta-se depois com a realidade de cadáveres, exílios e gerações marcadas. A história da invasão ao leste recorda-nos que as decisões estratégicas não são atos abstratos. São determinações que afetam corpos, memórias e futuros. Em última instância, a invasão da União Soviética deixou uma marca indelével no curso da Segunda Guerra Mundial e na consciência histórica. Hitler não perdeu apenas batalhas, perdeu a oportunidade de dominar a Europa. E milhões pagaram o preço. Essa frase condensa a dupla derrota, a militar e a humana, e obriga a olhar com rigor as razões, as dimensões e as consequências de um erro que ninguém deveria aceitar repetir. Se este percurso te fez refletir, inscreve-te no canal, deixa o teu like e comenta se gostaste do vídeo. O teu apoio nos ajuda a continuar compartilhando mais histórias que merecem ser lembradas.